Fala, galera. Boa noite para vocês, boa noite para todo mundo do MPM. Acredito que o som esteja funcionando e a gente já está online. Pessoal, vocês estão com saudades? Foi difícil esses tempos? Galera, eu queria lembrar vocês o seguinte, eu tenho plena convicção de que quem está acompanhando o MPM nesses últimos 3 meses, com certeza, 3, 4 meses, com certeza, hoje já é uma pessoa muito diferente do que era quando começou o curso, tá? E, pessoal, é importante esses momentos de ficar em silêncio. Esses momentos em que eu não falo nada, você vive a sua vida e a gente vai observando os eventos, como que a gente entra nas situações, como que a gente realmente lida tanto com a parte, vamos dizer, de tentação, na parte de aprendizado, na parte de teste, vamos dizer na parte de teste. Tanto na parte de teste da nossa vida, que a gente é testado, e toda a teoria que a gente diz acreditar, ou que a gente diz fazer, é colocada à prova e mostra a realidade de que nós somos bons, mas nem tanto, né? Ou talvez nós não somos nem um pouco bons. Bom, vai de cada um. E é o seguinte, esses momentos de silêncio, além de serem bons para vocês, é muito bom para mim e aumenta muito a nossa visão para a gente chegar um pouco mais próximo de entender a frase que eu vou colocar no próximo slide, tá, pessoal? Então é o seguinte, hoje, a partir de agora eu vou ser mais claro, eu vou evitar rodopiar algumas questões por conta de que eu não gostaria de falar naquele primeiro momento o que eu realmente penso, porque, de certa forma, eu vou desagradar também pessoas aqui no curso, o que eu acho normal. Às vezes eu também, quando eu estou aprendendo coisas, eu escuto coisas que me desagradam. Num primeiro momento eu até fico, caralho, por que esse cara disse isso? Ou será? Começo a pensar e eu sei que não é legal, mas ao mesmo tempo a gente precisa disso, então tem que ter uma dose desse tipo de situação, tá? Então é o seguinte, pessoal. Uma coisa eu quero garantir para todos vocês que fizeram marketing para mentirosos, e não é mentira, tá? Esse curso, ele começou com uma ideia de que esse curso só serviria se a pessoa admitisse para si mesmo que ela é uma mentirosa, tá? Porque quem compraria por R$2.000 um curso que chama Marketing para Mentirosos? Só uma pessoa que já admite com ela o seguinte, não, cara, eu sou mentiroso, eu quero aprender, eu preciso aprender o que está acontecendo, eu vejo que o mundo está, o que os outros estão fazendo, eu preciso entender o porquê que eu não consigo mudar a minha vida ou conquistar as coisas que eu quero. E esse primeiro momento de que a gente admite que a gente é mentiroso, que a gente admite que às vezes a gente quer agradar os outros mais do que a nós mesmos, de que às vezes a gente quer fazer faltas perante conceitos éticos que a gente tem na vida, tipo assim, a gente sabe que roubar é errado, mas será que roubar é um dos segredos do sucesso de muita gente? Ou será que mentir é o segredo do sucesso de muita gente? Então, pessoal, a gente acaba admitindo em um certo momento na vida que a gente tem que fazer coisas que a gente nunca fez, porque o que a gente está fazendo está dando errado, né? E tudo que eu estudei, pessoal, nesses últimos anos, me mostra que não. Me mostra que, na verdade, quando a gente tenta enganar os outros, a gente acaba enganando a si mesmo. Quando a gente não acredita em algo que a gente vende muito mal, a gente não consegue ter energia para que flua naturalmente na nossa vida os ganhos que a gente quer ter com aquela determinada função. Então, pessoal, uma das coisas que acontecem desde o início de que eu comecei a falar na internet são as pessoas com os seus sonhos mais loucos desde a sua infância. Então, a pessoa que desde os 15 anos queria ser jogador de futebol, mas aí já está com 30 e, pô, ela ainda continua com esse sonho. Então, assim, pessoal, ou, de repente, alguém que não tem dom em nada, como, por exemplo, eu não tenho dom nenhum para tocar violino. Na verdade, eu não toco nenhum instrumento. A foto que eu tirei com a guitarra na mão foi com a guitarra de um amigo meu, porque estava aqui e eu achei que ficou legal. Mas, assim, eu não vou, na altura do campeonato, sabendo da limitação que eu tenho, porque eu sou ilimitado
tá? Espiritualmente. Mas no plano material, pessoal, eu tô limitado, eu tenho um tempo de vida, eu sei que tem certas coisas que eu não sinto que eu vou conseguir aprender, que eu não sinto que eu vou conseguir dar bem, tá? Eu sinto, como é que eu sinto? Através do meu coração, através de um relacionamento que eu tenho comigo mesmo, e esse relacionamento que eu quero que vocês tenham com vocês mesmos, de sinceridade, tá? Com vocês mesmos. Então, assim, você tá lá com a energia super alta, e aí vem alguém que te desafia. Pô, cara, eu quero ver você pular daqui até ali um vão de 10 metros. E você lá com a energia super alta, fala, não, eu consigo. E vocês se esquecem que não é bom a gente tentar, né? A gente não tentar a Deus, tentar ao universo. Quando a gente sente algo que fala o seguinte, porra, eu não consigo isso. Se eu sentir no meu coração que eu não consigo, eu mentir para mim mesmo não vai dar certo, tá? Então, é nisso que entra a primeira frase do nosso primeiro slide, pessoal. Muitos de vocês, eu tive que falar no início do curso, eu tive que deixar isso bem claro para vocês, até porque isso é um jargão popular, de que nós atraímos o que nós queremos. Só que, na verdade, pessoal, isso não é toda a verdade, tá? E a gente vai falar sobre o que nós somos. Tem a diferença de ser e estar. A gente vai falar disso também. Eu sei que vocês já devem ter pensado nisso quando viu essa frase. Só que é o seguinte, pessoal. Um dos conceitos de atrair o que quer, para muitas pessoas, significa enganar o próprio Deus, ou enganar o próprio universo. Significa mais ou menos assim, você do nada pensa em algo e fala assim, eu quero isso. Você não quer isso, você sentiu um sentimento de cobiça, ou você sentiu um sentimento de inveja, ou você simplesmente só quer falar que quer para, de repente, Deus te dar, ou algo que não é realmente da sua essência. É algo que você viu o vizinho ter, ou viu, não sei, não é algo que despertou em você um real desejo. Tá? E pode chamar de cobiça, inveja, pode ser chamado de... tem tantos nomes para esse tipo de sentimento. Cabeça vazia. É diferente cabeça vazia e meditação, tá, pessoal? Mas o que eu quero dizer com isso é mais ou menos o seguinte, eu não posso me tornar um jogador de futebol se eu não sinto, se eu não sou um jogador de futebol, se eu não estou um jogador de futebol. Pessoal, eu sei que nós atualmente não sabemos quem nós somos. Quem somos nós? Tem filmes de 1, 2, 3 horas querendo falar sobre quem somos nós e no final tudo que eles falam é que nós somos um holograma de nós mesmos. Mais ou menos isso. Então, assim, o que eu quero deixar para vocês nessa aula é o seguinte. A gente não atrai aquilo que a gente simplesmente diz que quer. Mas a gente atrai aquilo que a gente sente na nossa alma que nós queremos. Ou seja, o que somos nós, se não aquilo que está dentro de nós e que nos dá um sentimento bom quando a gente pensa naquilo. Eu vou dar mais ou menos um exemplo. Eu, Mário, eu sou muito bom eu gosto muito de lutar, eu sou muito bom em luta. Então, eu gosto de lutar, eu atraio situações de luta, eu atraio situações de que eu estou num certo movimento. Esse exemplo não ficou tão legal, mas eu, Mário, gostava, falo no passado, eu estava, tá? Eu estava num ambiente muito competitivo, eu sou muito competitivo, pessoal. Eu adoro competir comigo mesmo, eu sou muito competitivo, e como eu compito muito comigo mesmo, eu acabo competindo com os outros na minha volta, isso em quase todas as empresas que eu trabalhei, ou que eu já, fiz algum tipo de consultoria. Então é o seguinte, na Bolsa de Valores, tá? Eu era um cara que eu estava muito focado em dar resultado, muito focado em ficar milionário. Eu ficava lá toda hora meditando, pensando que eu ia conseguir, eu sentia, antes de ficar pensando, não era essa ideia de, o primo rico me disse, ou eu tinha um cara que eu falava, não, eu idolatro esse cara. Não, eu não tinha nenhum ídolo na bolsa, eu simplesmente sentia que aquele era meu lugar. A minha família tinha me colocado numa situação que eu precisava ficar naquele lugar, no caso, a faculdade. Tá? Eu fiquei numa situação de que eu fui obrigado a fazer a faculdade. Acho que aquele ambiente foi bom para eu competir. Como eu disse, eu fui criado fazendo judô, eu fui criado participando de campeonatos, eu fui criado querendo sempre ganhar a medalha de ouro, eu fui criado sempre tentando ver na minha mente, tá, uma situação de que eu estava me dando bem. Tá? A minha criação foi essa, porque eu vou falar que desde a época do judô, pessoal, eu não entendo o porquê, tá? Mas eu já
as lutas mais difíceis que eu tinha, eu já sabia quem era o cara, porque tinha a chave, e eu ficava pensando como é que eu ia ganhar daquele cara, o que eu tinha que fazer. E isso eu fiz também na Bolsa de Valores, eu ficava pensando nas operações que eu ia fazer, qual tipo de arbitragem eu ia fazer. Eu estava naquele ambiente, aquele ambiente estava dentro de mim, eu e aquele ambiente éramos um só, nós tínhamos total ressonância. Tá? Eu estava no lugar que eu queria estar, no momento que eu deveria estar, fazendo o que eu queria fazer. Quando eu conquistei aquilo que eu queria, que no caso era a tal independência financeira, que mais pra frente a gente pode deixar esse assunto para conversar, eu falei, o dinheiro para mim não faz tanta diferença, eu quero algo que alimente a minha alma. Por quê? Porque a bolsa, para mim, era só um jogo de dinheiro, era tipo imagina o seguinte, você troca 1 por 1,20, 1.000 unidades. Então você ganhou 20 centavos em cima de 1.000 unidades. Você fica lá o dia inteiro trocando. Você é trader é troca. Chega um momento que a quantidade de dinheiro que você tem, pelo menos na minha visão na época, não ia fazer diferença na minha vida. Tá? Eu era muito novo, tinha 24 anos, eu falava, tá bom, eu quero ensinar para os outros o que eu sei. Cara, eu estou com 32 anos, passaram já 8 anos, eu não consigo ensinar para os outros o que eu sei, porque eu não consigo ainda me comunicar. Eu tenho tentado de todas as maneiras tentar me comunicar com o máximo de pessoas possíveis, só que eu também entendo que existe uma limitação do país que a gente mora, da cultura que a gente aprende, da escolaridade média das pessoas nesse país, a dificuldade da língua, quando eu falo em português, quem entende são os brasileiros, ou português de Portugal, mas pequena parte do público. E todas essas limitações se transformaram num desafio para mim, porque eu saí da bolsa falando o seguinte, eu quero ensinar para os outros o que eu aprendi estudando Cabala, estudando a Bíblia, estudando principalmente todas as questões de lei, vibração, atração, que na verdade são coisas que são muito mais complexas do que isso. Eu estou simplesmente introduzindo isso nesse curso. Isso é só o começo, tá? Então, assim, pessoal, são 8 anos que eu estou, desde os meus 24 anos, que era um sonho que eu decidi, não, eu quero ensinar para os outros, tá? E se eu te falar que eu estou bem sucedido nisso, eu vou falar que é mentira, eu não estou bem sucedido nisso, não me sinto bem sucedido nisso. Até então, pessoal, a minha história, ela foi muito traumatizante nessa questão do dinheiro, tá, pessoal? Eu, por muitos anos na minha infância, na minha adolescência, tive muitos problemas com meus pais, eu julgava muito. Porque quem errou com quem? O meu pai errou com a minha mãe, ou minha mãe errou com o meu pai? Mas... Então, eu inconscientemente sempre ficava nervoso. Quando eu via minha mãe, já me subia a raiva. Quando eu via meu pai, já me subia a raiva automaticamente. Inconscientemente, eu estava sempre julgando eles. Graças a Deus, eu consegui sair do ambiente deles. Eu pedi para sair de casa, porque assim... Eu consegui me dar bem quando eu me isolei de todos eles, tá? E fui fazer minha vida longe deles. Depois que eu ganhei muito, que eu vivi e tal, eu quis me reaproximar dos meus pais. Mas aquelas velhas coisas do meu passado, toda a minha frustração, tudo aquilo estava ainda no meu coração. E é claro que isso aflorou de novo. E daí veio também os insights que eu passei nesse curso, que eu estou passando para vocês. E assim, galera, o que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte. Um dos mandamentos, para quem acredita, quem é judeu, é não roubarás. Tá? É um 6º mandamento, um mandamento bem básico, não roubarás. Por que não roubarás? Bom, provavelmente, se você roubar, você vai pagar de alguma maneira. Porque se existe algo que os judeus acreditam, é numa universalidade, é num Deus vivo, que pune e que abençoa. Tá? Então, assim... Uma das coisas mais básicas na lei da atração é que a gente não pode roubar. O que significa roubar? Então, mais ou menos o seguinte, um amigo seu está se dando bem, sei lá, vendendo produtos de manicure, tá? E aí você está lá no seu caminho, você está observando, está seguindo, você escolheu já um caminho para você fala, eu gosto disso, eu quero fazer isso, eu sinto... A melhor resposta é, eu sinto que isso vai me dar o que eu quero. Quando você fala de coração, olha assim, de coração, eu sinto que isso que você faz vai te dar aquilo
que você quer. Então, se você sente, se essa frase está bem clara na sua mente, aí você vê lá seu amigo vendendo, sei lá, Rinodê, UPCência, e aí você tem dúvida se o que você acredita é mais forte do que aquele tal, de repente, sucesso que aquele seu amigo está dizendo que tem fazendo aquelas atividades. Obviamente, isso te geraria dúvida, que te geraria não sei o quê, e de repente você podia começar a falar de marketing multinível e tudo mais, mostrando que você tem uma fraqueza claramente mental, a fraqueza nasceu aqui, e por conta disso você não consegue materializar, não consegue dar 100% naquilo que você quer fazer, certo? O curso de marketing para mentirosos, eu quero que vocês fiquem bem claros na mente de vocês, quero que vocês tenham total convicção de que só existe um culpado e é só um culpado na sua vida, é você. Ah, mas Mário, roubaram o meu celular. Tipo, foda-se. O universo, pessoal, ele dá o jeito de te devolver o que te realmente roubaram. Se te roubaram e não te devolveram, tem algum motivo de você estar sem aquilo. Eu agradeço. Estou dando exemplo, porque a pessoa pode falar, ah, Mário, por que eu fui enganada por não sei o que lá? Pessoal, não importa. Tá? A gente aprende com essas questões matemáticas que as pessoas que estão na nossa volta, elas só estão porque elas estão ressonantes a nós. Ou seja, se essas pessoas que estão geralmente na sua volta, tá? Elas emitem uma vibração e você emite uma vibração e você está geralmente perto dela, existe um motivo. Tá? Eu vou dar um exemplo onde não existe ressonância e você é extremamente frustrado, onde você está num ambiente onde tem muitas pessoas dissonantes, ou seja, pessoas muito diferentes de você, e você está lá sofrendo e chorando. O exemplo é de um advogado. Eu vou dizer mais ou menos assim, tem um advogado que sempre lida com causas problemáticas de pessoas que estão sofrendo no sistema, não sei o que lá. Só que a pessoa escolheu essa profissão para ela. Ela tá lá presa, ela falou, já fiz 5 anos de OAB, já estudei 5 anos de Direito, fiz OAB, tô aqui, tô infeliz, mas é isso que eu vou fazer para minha vida. Pessoal, óbvio que você vai atrair as pessoas, você já está infeliz, é óbvio que você vai atrair para a sua vida as pessoas que estão naquele ambiente. Não necessariamente elas vão ser ressonantes com você. Você vai se sentir muito mal com elas. Você fala, mano, você não vai nem querer conversar com elas, de repente. Ou você quis fazer um programa de turismo e você quis economizar. E porque você quis economizar, você atraiu para você pessoas que pensam coisas muito limitantes, pessoas que falam de uma maneira errada, pessoas estranhas que você não gostaria de ter que conviver. Pessoal, você tem esse direito. Então, assim, por causa do seu hábito, ou por causa do seu ato de economizar, você ficou ali naquele ambiente dissonante das pessoas, mas, no geral, quando você faz o que você quer, quando você decide a sua vida, quando você fala o seguinte, eu quero abrir o meu negócio X, eu quero abrir minha lanchonete, eu quero abrir meu delivery. Você vai estar lá com a energia super alta, você vai começar a atrair para você todas as pessoas que vão trabalhar para vocês, pessoas que às vezes querem um emprego, as pessoas que às vezes querem te ajudar, pessoas que às vezes a gente nem sabe que a gente tem um laço, tá? Lembra, pessoal, a vida, ela até então, ela tem um começo, um meio e fim na matéria. Mas espiritualmente falando, é possível que a gente sempre existiu. É possível que a gente tenha laços que superem aquilo que a gente sabe hoje. Ai, Mário, mas isso é muito brisa. É brisa, isso você não precisa saber. O que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte. Vocês só atraem para vocês aquilo que vocês estão ou são por dentro. Eu digo estão porque o estão seria um pouco mais fraco de quem vocês são, tá? Mas muito mais forte do que algo que você simplesmente só cobice ou só bater o olho e falar, é isso que eu quero. Às vezes tem pessoas que eu conheço, pessoal, que elas não querem ser ricas. E não adianta elas ficarem falando para cima, eu quero ser rica, elas não querem ser ricas. Então por que elas vão ficar lá? Elas não querem. Por quê? Eu não sei. É óbvio que elas podem pegar o sistema de crenças dela e enxergar que talvez elas não queiram, porque elas estão com uma coisa muito limitante da época do pai, da época do avó, da época de, sei lá,
Existem filtros que podem acontecer na cabeça da pessoa que faça com que ela não queira ter a liberdade financeira nesse plano, tá? Lembrando o seguinte, pessoal, essa frase que nós não atraímos o que queremos, mas sim o que somos, ela remete muito bem e deixa bem claro o seguinte: nós não vamos conseguir enganar a Deus. Se você tem a mentalidade de pobre, se você, por exemplo, ganhar dinheiro para se matar, eu tenho plena convicção de que se você estiver pedindo para o universo dinheiro para se matar, você não ganha. Mas você fala, Mário, muitas pessoas ganham dinheiro e se matam. Essas pessoas, elas não estavam pedindo isso. Essas pessoas simplesmente aconteceram isso. Elas não estão compreendendo a própria vida. Quando a pessoa vai se matar, é porque ela não está entendendo o que está acontecendo e ela quer uma solução rápida. Para vocês que estão entendendo, para vocês que estão enxergando o que está acontecendo na vida de vocês, eu quero que vocês entendam o seguinte: vocês vão caminhar com aquilo que vocês querem ser. Lembra? Nós éramos mentirosos, nós estávamos enganados, nós acreditávamos que nós tínhamos que correr atrás das coisas, nós acreditávamos que precisava de muito esforço, nós acreditávamos que era muito difícil, que só poucas pessoas... Não, pessoal, eu tenho certeza que vocês conseguem o que vocês querem fazer, ou ter, ou ser, ou se tornar, ou seja lá o que for. Eu tenho certeza que vocês conseguem, pessoal. Eu tenho plena convicção nisso. Agora, vocês têm plena convicção nisso? Vocês já sabem o que vocês realmente querem fazer? Lembra, pessoal? Aquilo que tem ressonância, aquilo que é muito próximo daquilo que te deixa feliz, que te deixa você sentindo bem. Aquilo que você faria naturalmente, aquilo que para você acordar de manhã você não vai sofrer. Aquilo que vai fazer você enxergar a sua vida de uma maneira diferente. Ai, Mário, mas eu posso viver dessa maneira em pleno fim do mundo? Você pode. Pessoal, a gente já nasce com uma data de validade, a gente já nasce fadado a morrer. A morte em si já é o fim do mundo. Para mim, se eu morrer, isso já é o fim do mundo, desse mundo, certo? Morri, esse mundo para mim acabou. Se tiver outros mundos, a gente vai viver os outros mundos. Mas isso aqui acabou. Então a gente já, desde o tempo de Abraão, desde o tempo de Moisés, desde o tempo de Noé, a morte já acontecia. A morte só não acontecia no paraíso, segundo os judeus. Então assim, pessoal, a gente sempre está lidando com o fim do mundo. O fim do mundo pode ser amanhã, tá? A gente não sabe quanto tempo a gente tem reservado para nós. Certo? Vocês podem sim se tornar o que vocês querem. Vocês podem sim se tornar aquilo que vocês realmente são. Isso tem uma diferença muito grande. Por quê? Porque eu estou falando o seguinte: se você ficar pensando que você quer um unicórnio rosa, eu quero um unicórnio rosa, eu quero um unicórnio rosa. Eu não consigo conceber um unicórnio rosa. Você consegue? Eu acho que nem existe unicórnio. Né? Não existe. Eu sou meio louco mesmo. Às vezes eu tenho essas dúvidas meio imbecis. Mas não existe. Então, não vai existir. Ah, eu não vou virar jogador de futebol. Ah, eu não tenho dom nenhum para me tornar o Paul McCartney. Está entendendo o que eu estou falando? Vocês estão alinhados com aquilo que vocês são? Vocês estão alinhados com o dom que Deus deu para vocês, ou com o dom que você nasceu? Pense da maneira que você quiser. Eu falo Deus, você pode não acreditar em Deus. Você não precisa acreditar em Deus para fazer esse curso. Se você fizer esse curso, você vai ver Deus. Porque se você se tornar puro de coração, tá lá, se eu não me engano, o Sermão da Montanha de Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quando você for puro de coração com você mesmo, quando você parar de se enganar, parar de tentar enganar os outros, quando você parar de tentar enganar a vida, quando você tentar se escutar mais do que você escuta o Faustão ou, sei lá, qualquer outra pessoa que te faz sentir mal, você vai ver Deus. Então, para mim não importa se hoje você acredita ou não. Eu tenho plena convicção nisso, pessoal. Eu também não acreditava em nada. Pessoal, isso que eu escrevi remete à Bíblia. Eu sei que vocês não gostam, mas eu quero só lembrar o seguinte. Jesus estava lá fazendo o que se chama exorcismo no catolicismo, ou expulsando espíritos impuros no judaísmo.
e os apóstolos dele estavam tentando expulsar o espírito de um cara lá, e não conseguiam. E aí eles perguntaram para Jesus, por que a gente não consegue expulsar esse cara, esse espírito? E ele falou, por causa da vossa incredulidade, ou seja, eles não acreditavam. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Não era essa frase que eu ia pegar. Era o seguinte, eu li, não era essa tradução, né? Peguei essa tradução na internet. Basicamente é o seguinte, pessoal. Jesus diria o seguinte, se você disser aquele monte, vai daqui para lá, e não duvidar no seu coração, tá? Na tradução correta, e você não duvidar no seu coração, ele vai passar. Então, pessoal, é muito diferente de falar assim, monte, passa daqui para lá. Ué, não passou porra nenhuma. No meu coração tem dúvida. O que vai passar monte? Não vai passar nada, pessoal. Eu fui criado pelo sistema. Eu passei anos na escola. Eu passei anos ouvindo o que era possível, o que era impossível. Eu estou todo intoxicado, assim como vocês também estão. Pessoal, eu não sou diferente de vocês. Eu sou só um irmão mais velho. Eu não sou mentor, não sou guru, não sou guia. Sou um irmão mais velho. Eu sou alguém que está brisando há muito tempo, sabe? Alguém que despertou muito cedo, vamos dizer mais ou menos o seguinte, mas um irmão mais velho. O que eu estou falando para vocês é o seguinte, as coisas que podem acontecer na nossa vida, elas não podem, tá, ter dúvidas no nosso coração. E por que eu sempre falo para vocês, não perguntem para mim se algo que vocês querem fazer pode dar certo ou não, porque a resposta você já deu para si mesmo. Se eu falo para você que sim, e você diz não, eu falo sim, acontece o não. Aí você vai falar que a culpa era minha ou que a culpa era sua? Tá? A mesma coisa essa aqui eu peguei certo porque eu tirei do meu PDF lá. Então, pedir será vos dado, batei e abre-se-lhe-á, pois todo aquele que pede recebe, quem procura acha, quem se bate abre-se-lhe-á. Haverá entre vós quem dê um filho uma pedra quando pede pão, ou quem deu uma serpente quando lhe pede peixe, tá? Na verdade, o que Jesus deixa muito claro aqui é que se nós, né, damos coisas boas para os nossos filhos, se o Isaac me pede pão, por que eu vou dar uma pedra para ele comer? Se o Isaac me pedir, sei lá, algo que eu sinto que eu posso dar para ele, que vai ser bom para ele, por que eu não vou dar? É a mesma coisa com Deus, pessoal. Certas coisas que vocês não conseguiram ainda é porque vocês não têm ainda o mérito interno, ou seja, vocês não conseguem lidar com aquela situação. Eu vou dar mais ou menos o exemplo seguinte, vocês estão pedindo para Deus R$1 bilhão. Só que o seu inconsciente sabe que você com R$1 bilhão vai só fazer merda, vai... Pessoal, existem pessoas que conseguem R$1 bilhão e só fazem merda? Existem. Não é pelo mesmo processo que eu ensino. Essas pessoas, elas estão aprendendo por um outro processo, tá? Essas pessoas, por algum motivo, elas conseguiram e elas vão aprender com a vida delas. Vocês têm mais sorte que essas pessoas se vocês conseguirem o que vocês querem. Porque vocês vão ter a consciência de construção. Porque vocês vão ter uma consciência de controle, de não ser, de possuir e não de ser possuídos, tá? O que eu quero dizer mais ou menos é o seguinte, Deus sabe o que você pode possuir e o que você não pode possuir. E Deus sabe a frequência que você está na sua vida, Deus sabe o que você está pagando, Deus sabe o que você pensa do seu pai, o que você pensa da sua mãe, o que você pensa de si mesmo. Deus sabe quando você pensa em sacanear alguém, ou quando você faz algo com a intenção ruim, ou quando você vai lá tentar enganar aquela menininha para conseguir ficar com ela e você consegue e fica preso num relacionamento tóxico por não sei quanto tempo. Deus sabe de tudo, bichão. Então é o seguinte, pessoal, o que eu quero deixar bem claro, tá, é que a gente não consegue enganar, infelizmente a gente não consegue enganar nada nem ninguém, tá, num plano espiritual. Num plano espiritual, pessoal, é tudo muito claro e você está recebendo, você está na vibração, tá, daquilo que você está emitindo, daquilo que você está mandando para o universo. Então, se você está com dúvidas, se você está fraco, se você é uma pessoa muito influenciável, uma pessoa sem postura, uma pessoa sem caráter, que fala mal dos outros pelas costas, ou que
Isso tudo, pessoal, você pode mudar. A gente aprende, às vezes, isso com os nossos pais. A gente observa os nossos pais tentando serem de certa forma, ou com um tio nosso que a gente olha e ele tenta ser malandrão sempre, parece que ele sempre se dá bem, só que daí os anos passam e você vê que esse cara é o que mais se fode, e se fode de uma maneira que você preferia nem ter o dinheiro que esse cara teve, ou passar pela situação que ele teve para passar por aquele inferno que ele está passando. Então assim, pessoal, quando a gente fecha os olhos para os outros, então assim, não importa o que os outros estão vivendo, o que eu quero viver, tá? Essa é a meditação correta. Beleza, os outros estão ali, estão fazendo, e por isso que para mim é difícil, às vezes eu preciso me desconectar de vocês, para eu lembrar de mim, tá? Porque senão eu fico só resolvendo o problema dos outros e não vejo os meus, né? Eu não vejo o que tá de desafio na minha vida, porque tem desafios na minha vida, e se eu vacilo, eu acabo ficando preso nesses desafios que são pequenos por muito tempo, porque eu estou ajudando os outros a superar os desafios deles, tá? Então, quando eu pensava nessa profissão, eu não achava que era tão indigna como é. Ou seja, lidar com o problema dos outros, pessoal, é muito ruim. E é pesado, tá? E é por isso que não pode ser barato. Pelo menos eu não faço nunca mais nada barato. Então é o seguinte, galera. O que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte. Deixa eu... Tá. Então, quando vocês têm um desejo, ou quando vocês emitem uma ordem, como, por exemplo, mover aquele monte, tá? Quando você fala, eu quero ser um chefe de cozinha, eu quero abrir meu restaurante, tá? Quando você fala assim, eu quero abrir meu restaurante, qual é a primeira voz, o primeiro sentimento que vem dentro de você, do seu coração? Se o seu coração diz o seguinte, não, isso é impossível, você tem que conversar com ele para tentar entender, porque ele tem a resposta, só que para, às vezes, te proteger, ou por você não ter o hábito de questionar, tá, o seu interno, essa resposta está muito, como é que eu posso dizer, muito profunda, tá, a causa daquela resposta. Então você fala assim, não, eu quero ser um chefe de um grande restaurante, não sei o quê, e aí no seu pensamento vem, não, óbvio que não, você é feio, você cozinha mal, você não consegue nem acordar às 5 da manhã, são coisas bizarras que vêm, pessoal. Sempre eu estou dando exemplos, eu não sei o porquê que viria esse tipo de pensamento na sua cabeça e qual resposta viria. Mas você vai conversar com esse pensamento e vai tentar achar a origem, tá, da resposta. Pode ser que a origem da resposta tem total correlação com todos os traumas, com todas aquelas coisas que você ouvia quando você era criança, das pessoas na escola, às vezes, dos seus professores. Pessoal, é muito engraçado como tudo isso tem a ver e ninguém considera. Mas, se você recebeu muita crítica quando era criança e não soube lidar, é possível que você seja interiormente mais fraco, e você vai ter que fortalecer isso, você vai conversar, não, eu posso, você pode até pensar, se o Joãozinho da Silva conseguiu, por que eu não? É errado pensar assim? Não é a melhor forma de pensamento, mas dando um exemplo assim, talvez seu cérebro pense, talvez eu consiga. Você trabalhando o seu amor próprio, você trabalhando, por exemplo, os seus vícios, para mim foi difícil parar de tomar café que nem um maluco, foi difícil parar de fumar quando eu comecei na internet. Vocês lembram que eu fumava 2 maços de cigarro por dia? Foi uma das minhas heranças, que eu comecei a fumar num dos primeiros dias na Bolsa de Valores e parei de fumar quando eu abri a RSA logo no início. Então, assim, pessoal, foi difícil. A gente procurar viver em comunhão com o nosso corpo, tentar entender que no judaísmo diz... Tanto no judaísmo quanto na religião Rastafari, que eu descobri que a religião Rastafari veio da Etiópia e que são os judeus, né? Porque a Etiópia tem muitos judeus, é um lugar que até tem um programa de repatriação para Israel, que chama Aliá, dos etíopes, e que também diz, né, os Rastafari, aí, quem gosta do Bob Marley sabe que o corpo é o templo de Deus, o corpo é o nosso templo. Tá? Então assim, pessoal, lentamente, vocês em poucos meses, eu acredito que vocês já melhoraram muito o interior de vocês, e eu agora quero que vocês partam para um novo patamar da sua vida, um patamar de que vocês já sabem que a resposta está dentro de você, e que você deve achar aquela resposta que você não duvida
tá, da resposta. É mais ou menos o seguinte, você tem que encontrar dentro de você uma resposta para a sua vida que você nem cogite em pensar para mim, em perguntar para mim ou para qualquer outra pessoa se aquilo é possível ou não. Vocês estão me entendendo? Como é que eu posso dizer assim, mais ou menos o seguinte, ó, eu quero uma resposta para mim que eu tenha tanta certeza que aí perguntar para os outros não faz diferença nenhuma. Isso é o que você vai conseguir criar na sua vida. Porque isso não é o que você quer, isso é o que você é. Vocês estão me entendendo? É isso que já está dentro de você. Se houver dúvidas no seu coração, possivelmente é o que você quer, mas não é o que você é. Então, é bem possível que não seja uma boa resposta, não seja o momento. Talvez isso não se materialize, tá? Talvez também, porque depois que vocês ganharem muito poder, vocês vão começar a ter menos limitadores, tá? A gente tem o mundo mental, o mundo espiritual, ele é um mundo que ele só expande, ele só aumenta. Então, conforme vocês forem ganhando poder, pessoal, as possibilidades só aumentam, porque você já não vai duvidar de mais nada, você vai ter menos dúvida, você vai começar a aceitar as coisas, seu coração vai começar a aceitar as coisas mais prováveis do que improváveis. É como se a cada dia o impossível ficasse mais possível. Assim como a sociedade que antes acreditava em, sei lá, em disco voador ou em aviões e hoje vive voando, os carros são elétricos, então assim, a possibilidade foi se tornando real. Galera, qual dica para quem está parando de fumar, quem quer parar de fumar? Primeiro é o seguinte, cara, eu tentei parar de fumar várias vezes, nenhuma deu certo. Quando eu decidi parar de fumar, quando eu falei o seguinte, eu vou parar de fumar e eu vou lidar com as consequências, foi quando eu consegui. Eu troquei, tá, o cigarro por charuto no início, então, sim, eu fumava 2 maços por dia, eu comecei a fumar um charuto a cada 7 dias, quando eu sentia muita, mas o charuto você vai abrir, tipo, você não vai conseguir tragar e rapidamente você vai cada vez nem querendo o charuto. Lembrando o seguinte, tanto o café quanto o cigarro, eles deixam vocês de cama por um bom tempo, tá? Sem nicotina, você vai ficar com uma puta dor de cabeça. Sem cafeína, você vai ficar com uma puta dor de cabeça. Você vai ficar de cama. Então, o que eu recomendo para quem quer parar sempre, pega umas férias que você vai ter e essas férias não vai ser férias, vai ser uma desintoxicação, porque você vai ficar 1 mês na tua cama. Literalmente, você vai ficar 1 mês. No caso do cigarro, até mais. Mas no caso da cafeína, são 7 dias, 14 dias que você vai ficar de cama para conseguir parar, tá? E é assim, galera, eu podia falar, mas você pode trocar nicotina, botar o outro negócio de nicotina. Não tem jeito, pessoal. Vocês têm que entender o seguinte: vocês se enfiaram no buraco, entra no buraco de vez. Pede férias do trabalho, arruma férias e faz o processo, para de fumar, decide, fica de cama, que é o que vai acontecer. Seu corpo não vai trabalhar direito, você alterou a química do seu corpo, vai ficar muito ruim todos os seus sentimentos, todos os seus sentidos, tudo vai ficar muito ruim. Então, bom, o caminho para deixar de ser cracudo, porque o cigarro, pessoal, é uma droga de cracudo, pessoal. Você vê que todo cracudo também fuma cigarro. Oração é meditação. Não, oração não é meditação, tá? Oração... Renan, eu fumo socialmente, não sinto falta disso. Pura crença. Só 2 semanas sem fumar já, eu nem penso nisso. Quando eu quero, eu fumo. Bom, eu queria ser assim, eu não sou assim. Pra mim, o que eu sei que eu sou adicto. Se eu fumar... eu funciono muito bem sem nada. É com água mesmo, chazinho e até alimentação. Hoje em dia eu tô ficando cada vez mais clean possível e eu tenho estudado o efeito disso no meu corpo. Tem sido bem bacana. A gente pode falar disso numa outra live, tá? Outra coisa. Oração não é meditação, tá? Oração, ela tem um poder absurdo. Tanto quanto a meditação. A meditação, ela faz você se conhecer melhor, conhecer o que você tem dentro de você, reconhecer as suas vozes. A oração, pessoal, é um pedido. É quando a gente está usando o nosso poder, que é o verbo, o poder de falar, o poder da palavra, tá? Para exigir algo, para abençoar algo. É o nosso poder. A gente pode dar
uma bênção. Então eu tô orando, ó, que Deus abençoe a minha avó que faleceu, que ela encontre o caminho dela, que tudo fique bem, que a alma dela esteja com Deus, tá? Bom, isso é uma oração, eu estou desejando algo. Uma oração, eu quero rezar todo dia para Meca, eu vou ficar lá rezando para Meca no horário certo, que é o que os muçulmanos fazem. Os muçulmanos, todos os dias, eles têm os horários que tocam uma música muito alta, é um aviso, é tipo um sinal de rádio que o pessoal emite, que eles falam lá em persa, vamos rezar para Deus, não sei o quê, para como é que é o Deus dele, Alá, e eles vão lá, eles rezam, tudo aquilo, pessoal, tem uma energia muito grande, a gente vai falar disso mais pra frente, não é agora, tá? Mas é o seguinte, os judeus também, eles toda sexta-feira eles vão iniciar o Shabat, no sábado eles vão encerrar o Shabat, no domingo eles rezam também, eles sempre rezam com um exemplar do Muro da Lamentação, eles rezam pedindo, tá? Os judeus hoje eles rezam para a construção do terceiro templo e para a vinda do Messias que trará paz para Israel. Tudo isso tem também uma energia, tudo isso tem um impacto, tudo isso tem uma influência no planeta muito grande. Os árabes têm uma influência muito grande no planeta, eles têm uma fé muito grande, os árabes têm muito a receber e eles recebem, seja lá em petróleo, seja lá em território. Os árabes hoje, a gente consegue perceber que eles são muitas vezes muito mais congruentes que os próprios judeus com relação àquilo que eles acreditam. Eu posso depois contar algumas das minhas experiências em Israel. Não vou falar agora, até porque eu acho que vai alongar muito a live e não tem a ver com vocês agora. Mas é o seguinte, pessoal, a oração tem um poder incrível, tá? É um poder incrível. A gente não tem noção do poder da oração. Quem tem noção? Os judeus, os árabes, tá? Por que os católicos eles estão enfraquecendo? Bom, os católicos eles atualmente estão ensinando pessoas a rezar uma língua que eles nem sabem. Quando você vai na igreja e vê os caras falando latim, tá? Quando aquilo não entra na alma do ser humano, ele só repetir aquelas palavras que ele não entende, não tem tanta força quanto a pessoa que reza, entende e significa aquilo na mente dela, ela tem um sentimento com aquilo, tá? Tudo isso a gente pode falar mais para frente sobre isso. A oração ela é um poder que o ser humano tem. A meditação ela é uma compreensão que o ser humano é uma visão, tá? A oração seria como um braço e a meditação seria como um olho no corpo espiritual. Eu diria mais ou menos assim para eu tentar finalizar esse assunto e a gente terminar essa live com aquilo que eu tinha que terminar. Tá, pessoal? É o seguinte, o que eu quero deixar bem claro para vocês nessa live, qual que era o meu objetivo dessa live? Deixa eu voltar aqui só para o slide. É o seguinte, vocês vão conseguir o que vocês querem se vocês não mentirem para vocês mesmos e vocês tentarem buscar quem vocês são, tá? Ah, Mário, mas eu vou encontrar quem eu sou nessa vida? Talvez não. Quanto mais perto você chegar disso, mais poder você vai ter, menos tentações, eu acredito que menos, vamos dizer que, menos dissonâncias ou menos problemático vai ser o seu caminho, tá? Conforme você compreender, conforme você ganhar a sabedoria, tá? Conforme você alinhar o seu coração ao seu cérebro, olha que bonito, alinhar o meu coração ao meu cérebro, ou seja, o que eu penso me faz bem e o bem que eu faço volta para o meu cérebro e me faz pensar em coisas que me deixam melhores e isso vai se tornando um fluxo, né? Lembrando, fluxo de coisas boas que vão te acontecer, pessoal. Eu não sei se eu consegui explicar bem, mas eu acredito que sim. Esse era o assunto da live de hoje. Mário, você acha que o NoFap fortalece a lei da atração? O NoFap, você não bater punheta, mostra que você tem controle sobre o seu pau e mostra que você tem controle a si mesmo. É claro que te ajuda em algum sentido. O que eu quero deixar claro é o seguinte, se você não fica batendo punheta e fica pensando em sexo o dia inteiro porque não bate punheta, ou seja, você já é viciado em punheta, tá? Porque punheta é um vício, assim como fumar crack é um vício. Quando você fuma
fuma crack, ou quando você fuma, ou quando você faz qualquer coisa, o seu objetivo é alterar a química do cérebro. Quando você bate punheta, você altera a química do cérebro quando você ejacula na sua pia, ou seja, lá onde no seu chuveirinho. Então, assim, é óbvio que quanto menos vocês alterarem a química do seu cérebro desse tipo de maneira, melhor é. Agora, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não estou aqui para exigir que ninguém seja santo, nem achar que vocês vão conseguir carregar um peso maior do que vocês conseguem. Jesus uma vez disse para os rabinos o seguinte, ele falou assim, não foi para os rabinos, foi para os cristãos, ele disse que ele não ia colocar um peso maior do que os próprios rabinos. Peraí. Os rabinos colocavam muitas questões em cima dos judeus, questões que nem eles conseguiam cumprir. Tá? Ou seja, o peso era muito grande. Então eu vou falar para você, não bate punheta, que punheta é do capiroto. Eu não posso falar isso para vocês, entendeu? Eu acho que deixa isso tá bem claro para vocês. Então assim, cara, óbvio que influencia, mas não sei te dizer como, não sei te dizer quanto, não sei te dizer se isso é relevante, tá? Influencia, não sei te dizer a relevância, tá? Óbvio que se você se controlar, quanto mais coisas boas te acontecer, menos você vai precisar disso. É claro que tem situações na vida que você passa por muito estresse, ou tem um problema de relacionamento, ou acabou o ciclo de você com alguma pessoa, a gente lembra que a gente é adúltero, que a gente já tinha um estilo de vida totalmente diferente da vida que a gente está levando, que a gente não está mais feliz, blá blá blá, e a gente resolve, sei lá, quebrar um ciclo, e acaba caindo aí pela essa questão de punheta, de qualquer coisa do tipo. Então, assim, pessoal, eu não vou ficar caindo muito nesse mérito, porque não acho que é o importante para isso. Até porque, na minha época de bolsa, eu não transava e batia bastante punheta. Então, bom, para conseguir o que eu consegui, vocês conseguem também, ao meu ver. Claro que, assim, pessoal, eu tô fazendo piadinhas, agora eu vou bater punheta todo dia. Não, pessoal, vocês se controlam. Eu sempre me controlei muito, sempre tentei dominar meu cérebro, sempre busquei controlar aquilo que Deus me deu, tá? E não ser controlado por aquilo. Ou seja, eu ter poder sobre o meu corpo. É muito gratificante eu saber que eu tenho poder sobre algo que me foi dado, que é uma máquina magnífica e que, eu vou usar para me servir e não para servir ele. Tá bom, pessoal? Então, eu acho que vocês entenderam com relação ao porquê que vocês não atraem o que vocês querem se vocês não são aquilo que vocês querem. Eu queria lembrar, vou dizer mais uma sacada para vocês nessa aula, então. É o seguinte, galera. Tudo que existe, isso é uma brisa, vai ficar essa brisa para próximas, não para a próxima, mas para alguma outra aula. Então, tudo que existe, pessoal, antes existiu no cérebro de alguém. Seja lá o que for, mesmo essa cadeira, mesmo isso aqui, eu adorei esse negocinho aqui pequenininho, mas é bom. Tudo existiu na cabeça de alguém, tá? E quando a gente vê aquilo, quando a gente olha algo que a gente acha legal, e a gente bota na nossa mente, e a gente consegue trazer aquilo pra gente, a gente acaba se tornando um pouquinho daquilo. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, vocês vão conseguir atrair tudo aquilo que vocês conseguirem colocar dentro de você, que você se sentir bem com aquele desejo, com aquele com o significado daquilo, ou seja, o seu coração vai se sentir bem, você vai ver que aquilo é legal, que aquilo pode te proporcionar um momento bacana, ou te proporcionar algum tipo de prazer, que faz bem para você, que pode ser útil para o seu trabalho, e vocês vão trazer aquilo para vocês. Lembrando sempre o seguinte, pessoal, escutem a partir de agora, tá? Eu não vou fazer perguntas mais para vocês se vocês acreditam que podem ou vocês não acreditam que podem. A partir de agora, vocês já entenderam. Se vocês dizem para vocês que vocês não podem, se eu falar que você pode, eu vou estar enganando vocês. Guardem essa frase, pessoal. Tentem entender o que vocês são, o que vocês estão. Essa frase é muito bacana para quem quer começar a ver valor na meditação. Por quê? Porque só através da meditação que você vai encontrar algo próximo dessa resposta. Tá bom, pessoal? Mari, tem uma dúvida. Esse ano vai ter um evento presencial para todos podermos conhecer você? Olha,
É possível, mas eu não vou prometer nada. Com certeza, em algum momento isso vai acontecer. Eu já conheço muita gente aqui. É possível, sim. É possível, tá? Ah, é que quando eu comecei o marketing para mentirosos, eu via que a maior parte das pessoas estavam muito perdidas na vida. Se vocês me mostrarem que vale a pena a gente juntar tudo isso numa energia só, se todos nós nos elevarmos juntos, naturalmente, até pelo conceito de vibração, a gente vai se encontrar em algum lugar, tá? Se todos nós nos conectarmos no mundo de cima, assim como no céu é na Terra, se a gente conseguir chegar numa vibração bacana, eu vou juntar todos com certeza. Agora, vai depender de como vocês vão lidar com a vida de vocês. Se eu juntar agora, nesse momento, eu acho que vai ser ruim. Eu vejo muita gente na internet juntando os grupos, tentando interagir todo mundo logo no início, e no final vira um grupo de WhatsApp que discute Bitcoin e coisas do tipo, e bota foto de sacanagem. A gente não. Eu quero juntar esse grupo quando esse grupo for interessante que seja juntado, tá bom? Então, boa noite para vocês. Essa live vai ser editada para tirar o início amanhã e vai estar já também disponível na plataforma a partir de amanhã. Boa noite para vocês. Espero que vocês entendam o que eu disse nessa live. Lembrando muito bem aí o que falou o International acabou de falar no chat. Tudo é um e um é tudo, pessoal. Você está dentro de tudo e tudo está dentro de você. Um gênio. Não sei quem é, mas estou vendo que está como moderador. É alguém que mudou de nick, deve ser quem? O Gustavo? Não sei. Quem que é esse International Vantos Club que está aqui no chat? A mansão, vem quando? Pessoal, isso eu vou definir depois e a gente conversa num outro momento. Tá bom? Boa noite para vocês, pessoal. Reflitam sobre essa frase. Tá. Valeu, fui. É o Gustavo. Valeu, Gustavo. Um abraço. Tchau, tchau.